Eu vou iniciar aqui primeiro chamando nosso vice-presidente Tibério, por favor, Tibério. Tá? Jerônimo, por favor, que é nosso diretor. Tá? Chamar nosso diretor de educação continuada, que é o Francisco, aqui para a mesa. São pessoas que nos ajudam aqui, que estão envolvidas aqui com esse evento. Ressaltar a presença aqui dos demais companheiros. Nós estamos aqui com o Humberto, nosso conselheiro, Jorge, nosso conselheiro, Maria do Carmo, lá. Eu não vou pegar a Elinete aqui, a Márcia, Conceição, Bernadette, né? Toda a turma aqui. E além do mais, os mais importantes na realidade são vocês, amigos corretores de imóveis. O Francisco vai dar uma pequena explicação dessa nossa noite e já eu apresento o nosso palestrante. Francisco. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, eu quero enaltecer aqui uma situação bem importante. Uma sexta-feira chovendo pra caramba, eu recebo o telefonema do Tibério, dentro do que ele tinha que me conversar. Ele queria aproveitar a oportunidade de trazer o delegado palestrante hoje aqui presente para falar conosco sobre um tema que todos nós precisamos estar atualizados. O que eu quero dizer com isso? Olha que todas as pessoas aqui estão todos os dias trabalhando por nossa categoria. Todos os dias trabalhando para a evolução da nossa carreira. Todos os dias trabalhando para a qualificação do nosso mercado. Não foi fácil encontrar a disponibilidade do doutor aqui presente para trazê-lo até cá. E se o Tibério não tivesse com a Mirelle feito essa manobra rápida para poder hoje ajustar o horário do PROES, para ouvirmos o que temos a saber por ele, por um especialista, com certeza absoluta, hoje vocês não teriam esse divisor de água. Eu também não teria esse divisor de água. Então eu quero agradecer ao Tibério e que todos nós demos uma salva de palmas para ele, para que ele possa continuar se esforçando no mercado dele. E agradecer também ao doutor a disponibilidade através do Apolo. Pessoal, boa noite. Sou Tibério Benevides, corretor há 35 anos. A Mirelle, o Apolo, todos tiveram a ideia de esclarecer, nós corretores, alguns pontos para a gente, por mais antigo que a gente seja, ninguém tem a experiência do Dr. Jaime nessa área. É como o que aconteceu aí. O corretor que vendeu para esses caras, ele pode ser culpado? Não, nós não somos específicos, nós não temos a obrigação de tirar a folha de corrida de ninguém, nem saber se aquele documento é do cara mesmo, se é o nome dele, porque tudo é falso. Isso aí, é isso que o Dr. Jaime conseguiu. É por isso que nós estamos aqui no PROES de vocês, dando uma interrompida. Eu espero que vocês não se incomodem, que era a agenda dele que ele podia. Se fosse daqui 15 dias, o assunto já estava mais passado, sem interesse, já tinha outras coisas. Então eu quero agradecer ao Dr. Jaime, uma pessoa muito ocupada, muito experiente, foi secretário de segurança da gente, passou por várias delegacias, tá certo? Foi secretário em outro estado. Vai ser uma... Se ele falar 15 minutos, é uma aula para nós que nós devemos agradecer muito. Então eu queria uma salva de palmas para ele e agradecer. Bem, pessoal, e nesse episódio que houve, graças a Deus que houve esse episódio, que chamou a atenção das pessoas e dos corretores de imóveis para os perigos que nós corremos no dia a dia, e eu estava ali falando com ele, muitos de nós somos assaltados, naturalmente. Isso é um delito até pequeno, perto da imensidão dos complexos da segurança, das drogas, enfim, né? Às vezes roubar um celular, uma carteira, mas a gente sofre na pele. E eu lembrava o seguinte, eu trabalho, você sabe, eu trabalho no Quintas do Lago, que é com Alphaville, minha especialidade é exatamente isso. E eu brincava, digo, é bacana se eu vender um imóvel para o Júlio Iglesias, a gente gosta, né? Não, aquele imóvel fui eu que vendi para o Júlio Iglesias, né? Realmente é muito desagradável quando a gente vende um imóvel nessa situação que aconteceu, né? Porque dentro do condomínio as pessoas ficam muitas vezes achando, porque vem uma... Por que vendeu? Ele tem mais clientes desses? Será que é só esse cliente? Será que ele tem uma linha de venda, outros investidores desse tipo? Será que ele não sabe mais? Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vendo, eu procuro ter o máximo cuidado, eu procuro conversar bastante com as pessoas. Isso aqui não é nada, mas é o mínimo que nós temos que fazer, porque às vezes vão corretores fazer parceria comigo e eu pergunto, o que ele trabalha? O cara não sabe.
Eu não passa pela, sinceramente, pessoal, não passa pela minha cabeça que você vai atender o cliente e não sabe com o que o cara trabalha. Nem que seja pro cara mentir. Eu não quero que você descubra o que o cara trabalha. Mas um corretor, sair com o cliente, botar dentro do carro, não saber com o que o cara trabalha. E o corretor, eu pergunto, né? Ele traz o cliente para eu atender, eu moro no condomínio, faço parceria, o corretor leva o cliente. A primeira coisa eu pergunto, com o que ele trabalha? Então, não sei. Como? Existe isso, pessoal. Então, muitas vezes, o corretor tem que ter alguns cuidados, tem que ter alguma precaução com os seus clientes. Claro, nós não temos nada a ver com o dinheiro dele, mas posso garantir para vocês, é desagradável quando você sem concorrer para aquilo, faz uma venda dessas. Só para vocês terem ideia, o pessoal da Alphaville me ligou, presidente, nós queremos uma reunião com você para ver como é que a gente vai fazer esse negócio do esquema aqui. Porque muitas vezes o cara quer prejudicar o próprio corretor. O corretor não poder ir e voltar. Eu só falei uma coisa simples, olha, pessoal, o direito de propriedade é do proprietário. Nós só entramos numa propriedade porque o proprietário nos deixou. O proprietário que nos autoriza, nós não entramos porque nós queremos, porque o proprietário quer vender ou quer comprar. Quer vender, no caso do Alphaville. Então ele que nos autoriza. Quando o proprietário autoriza um corretor, isso aí ocorreu lá no nosso condomínio. Eles queriam podar, disseram, não, só pode ir para o proprietário. Ele autoriza ir para o clube. Quando ele autorizou a entrar dentro de casa. Entrou dentro da casa, dentro do condomínio, etc, etc. Não, mas não pode ir para determinados, porque o corretor... Se o proprietário autorizar, terminou a autorização. Acho que não é por aí. Agora, claro que vocês têm que ter algum cuidado. Um dos cuidados importantes que nós ressaltamos é, claro que facilita, quer dizer, reduz muito, inibe muito a presença do corretor, o comprador, não inibe. O cara, se é assaltante, vai com o corretor, eu estou supondo que o corretor faz uma pequena pesquisa com ele, vai conversar, já vai acompanhado. Porque, doutor, o que acontece muitas vezes é o proprietário, e eu estava falando aqui com ele, e ele citando que realmente acontece muitas falcatruas, muitos casos na nossa cidade, de defraudações na área imobiliária, que é uma área muito fácil. As pessoas, quantos de nós não viu que as pessoas terminam assinando assim, assinam, as pessoas não leem, não é verdade? Vão assinando, não sabem, eles confiam na gente realmente, graças a Deus. Mas isso aí leva a uma outra coisa. Muitas vezes o proprietário, querendo ser esperto, ou querendo pagar comissão para a corretora, quer vender direto, bota a plaquinha lá direto, etc, 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 e ele não sabe quem está entrando dentro da casa dele. Né? Muitas vezes acontece porque o proprietário, muitas vezes, querendo furar o corretor de imóvel, ele tira o corretor das negociações, bota a placa. Olha só que coisa bacana, né? Direto com o proprietário. Olha que coisa bacana. Para um cara roubar uma casa, olha que bacana. Eu estou aqui, sou empresário de São Paulo, estou comprando um imóvel aqui para minha filha, aqui perto do colégio, queria dar uma olhada na nossa casa. Terminou, entrou dentro da casa. Fácil, não precisa o cara roubar a casa, não precisa vir de madrugada, não. Basta ele bater lá. E para outras casas também, que apartamentos, basta, é a coisa mais simples. Se quiser ensinar o cara, é muito simples. Pegou uma placa daí, o cara desesperado para vender, todo mundo doido para vender. Pô, estou olhando a sua placa, eu sou de fora, estou trazendo a minha filha para estudar aqui perto do colégio. Eu queria dar uma olhada no seu apartamento, o seu apartamento é adequadíssimo. Agora, eu só posso ir de noite, 8 horas, que eu pego a minha filha no colégio, né? De noite ele vai entrar ou não vai entrar na casa? Vai entrar, vai trancar todo mundo dentro do apartamento, vai roubar tudo e vai embora. É a coisa mais barbada. Bom, mas isso aqui é o nosso meio ambiente. Eu queria então, eu só fiz um preâmbulo, um aquecimento para o Dr. Jaime, que é das antigas, como se diz, apesar de jovem, é das antigas. Eu conheci ele há 30 anos atrás, já militante, é um dos ícones da nossa polícia, tem alguns nomes da nossa polícia que representam muito, estão há muito tempo, e cá para nós, né? Cá para nós. Quais deveriam ser os maiores salários do Brasil? Educadores, né? Educadores, saúde e segurança. Os caras, é demais, né, cara? É demais. O que um soldado, o policial, o que eles ganham, que sai de noite, sai de casa, sujeita. Vocês viram, né? Os caras. É impossível, não dá nem pra dizer. Os caras, hoje em dia, os caras conhecem todo mundo. Todo mundo sabe onde é que ele tá, onde é que ele mora. Espalha todo mundo. Um tiro daqui pra ali. Então, o policial, cara, é demais. A gente deveria render homenagem. E o cara, quando tá na polícia há tanto tempo desse, o Dr. Jaime, hoje ocupando cargos importantes, é porque o cara é bom mesmo. Uma salva de palmas, Dr. Jaime, e a palavra está com o senhor. Bom, boa noite a todos, né? Eu diria que era teimoso, né? Antes de qualquer coisa, teimoso. Bom,
Para mim foi um prazer receber o convite que eu estiver, brasileiro, para poder vir aqui trocar uma palestra. Eu não usaria a falar que eu vou dar uma palestra, porque eu sempre digo o seguinte: a segurança troca conhecimento, ninguém pode viver sem a troca de conhecimento. Talvez venha frustrar alguém, porque com relação à questão específica dessa ocorrência que motivou a palestra, é uma questão médica, não me cabe aqui fazer muitas observações ou colocações nesse sentido. É claro que isso aí nos ensina como um todo. Mas essa transação específica, ela não era diferente daquela transação, que se deu ali na periferia de Fortaleza. Muito diferente disso. Eu tinha dito para a mulher que essa questão do corretor, e aí me perdoe o próprio protocolo, o presidente, e qualquer outro que pense o contrário. Eu já me coloco aqui na condição de pessoa, não diria o usuário, mas da pessoa que se socorre do corretor. Ele é que nos dá a segurança de uma transação perfeita e acabada. Então ele não é só o mediador, ele é a minha segurança. Eu acho que se a gente tiver essa consciência da importância do papel do corretor em qualquer transação comercial, vendendo, compra, venda ou aluguel de imóvel, a gente já está aí com 50% do caminho andado, para que amanhã ou mais tarde nós não sejamos aí surpreendidos com qualquer dissabor com relação à fraude. Eu só para situar aqui os senhores e as senhoras com relação à fraude, eu tive a oportunidade, eu estou na Delegacia de Defraudações, desta feita, há aproximadamente 9 anos. Já fui titular da Delegacia de Defraudações em 3 outras oportunidades, então ao todo na minha carreira eu devo ter aí 14 anos de Delegacia de Defraudações. Então eu entrei na polícia, e a gente observa que as fraudes, o crime de estelionato, só para a gente se colocar dentro do espaço, ele é um crime crescente, e um crime com a rentabilidade para o autor do crime muito alta. Eu comecei aprendendo estelionato, que era o crime do conto, o crime do artista, tá certo? É o crime da pessoa envolvente, é o baludo, aqui deve ter alguém que já ouviu falar, que é o falso dinheiro e tal. E isso foi evoluindo, E só para você ter uma ideia, nós prendemos aí há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, um estelionatário das antigas que não sabia nem escrever o nome, E a gente sabia que a habilidade dele era falsificar cheque. Hoje em dia não se tem mais nem cheque, não se passa mais cheque na Delegacia de Defraudações. Era falsificar a assinatura de cheque, era um artista propriamente dito. E com ele nós aprendemos um disquete, na época do disquete. Com ele nós aprendemos um disquete. E na hora que a gente vai falar, vai olhar e tudo mais, cadê o material da falsificação? Ele olha para mim e diz: doutor, eu evoluí, nós estamos na época da informática, hoje aqui é o disquete. Ele já estava falsificando documento, identidade, estava lá no disquete. E aí vem a evolução. Então hoje a Delegacia de Defraudações, de 1.000 procedimentos, 2.000 procedimentos que nós estamos tramitando, eu tenho sem nenhuma dúvida e sem medo de errar, 70% diz respeito à fraude, que difere lá do estelionato. A fraude, ela pode lhe dar, tá certo, um caminho para que você venha para aplicar o estelionato. Então 70% é um número elevadíssimo. Por quê? Porque o copista, o autor de um delito dessa natureza, ele viu o atrativo e a facilidade do que é a fraude. E aí onde vem a importância dos senhores e das senhoras? Que quando a gente vai depois depurar esses 70%, nós podemos dizer que desses 70%, 50%, tá certo? Está envolvido exatamente a nossa transação. Vocês não têm ideia do número que é de reclamações que nós temos hoje, de questão de escritura, de questão de compra e venda, de questão eu não diria nem o pagamento, que ele é uma consequência. Eu estou isolando aqui o negócio do não pago, do negócio não pago. Eu fiz uma transação comercial,
né, essa transação comercial, por uma questão ou outra, não se concretizou e não se devolveu o dinheiro, ou se por qualquer outra transação esse dinheiro não foi repassado para o proprietário, ou qualquer coisa. Eu não estou falando desse aspecto, nós estamos falando da fraude, né? E quando a gente fala da fraude, é como eu disse, não precisa de se reportar nessa questão que aconteceu agora no dia 16, porque ela é o dia a dia. Aquilo não difere da situação, como eu repito, que aconteceu aqui no Antônio Bezerra, que aconteceu aqui no José Walter, porque é o mesmo modo de operar, certo? Então nós temos que ter essa consciência da importância, como eu disse ali, tive a oportunidade de dizer, que o corretor, né, ele não é só o mediador, pelo menos na minha visão, posso estar errado, porque eu não sou corretor de imóveis, ele não é somente, ele é o responsável, né, pela apresentação do negócio e a finalização desse negócio com sucesso. A gente tem que ter essa consciência. Então não caberia aqui, né, eu acho até que a minha presença aqui, ela se torna descabida na proporção que a gente assume essa consciência no nosso compromisso com o cliente. O resto não. Nós não podemos ter aqui o corretor, né, como mediador da fraude. Porque, como disse aqui, a fraude hoje está num nível de sofisticação, né, que às vezes engana a polícia, com uma série de fatores. E aí a gente teria que fazer aqui uma análise em primeiro momento, né, da questão da segurança documental. Né? Hoje nós temos uma segurança documental de uma fragilidade assustadora. Uma carteira de identidade, eu não digo nem a fraude, tá certo, da própria cédula de identidade, né? Mas a fraude do documento que possibilita eu, o senhor, a senhora tirar uma identidade de forma fraudulenta. Então isso daí passa também pela responsabilidade do Estado com relação à emissão desses documentos. Aqui todos os senhores, todas as senhoras, manuseiam hoje inclusive, que é o documento mais exigido, que é a CNH. Né? Hoje é o documento mais fraudado, mais falsificado que nós temos lá na delegacia. Por quê? Porque a identidade, ele tira facilmente. Como é que se tira uma identidade facilmente? E aqui eu não estou ensinando ponto do gato a ninguém, porque isso aqui é de conhecimento popular. Né? Hoje você pega qualquer documento e a ferramenta, né, da tecnologia, ela está disponibilizada, não é para a polícia, é para todos nós. É para todos nós. Hoje você escaneia qualquer certidão de nascimento, você coloca o nome que você quer, ou você bota um nome já existente, ou você cria um personagem, você com a criação desse personagem, você tira um documento, nasce um personagem falso, e você passa a viver como se fosse aquele personagem. Isso não tem, vamos dizer, grandes dificuldades. Né? Basta, tão somente, tá certo? Que a pessoa já tem um viés criminoso. Né? Então essa fragilidade da segurança documental é que ela nos expõe o corretor, expõe a polícia, expõe o empresário, tá certo? Aos dissabores do dia a dia. Então, repito, para que a gente possa depois discutir alguma coisa. Eu acho que se a gente começar, se a gente sair daqui, e aqui a gente vê que já tem muita gente experiente, muito mais experiente do que eu tenho uma visão policialesca, mas o tempo de vida também me dá essa autoridade de você poder discutir. Eu não discuto com quem tem conhecimento do tempo, porque ele vai ser sempre professor da vida, né? Então a gente tem que ter essa consciência da nossa responsabilidade, né? E o corretor de imóveis, ele é essencial e preponderante em qualquer transação comercial onde ele é parte, né? Eu já comprei, já vendi através de corretor de imóveis, tá certo? Já fui assistido e desassistido, então eu sei o que é a importância do corretor, né? E aí me perdoe, repito, se a gente pudesse evoluir, né, que a participação do corretor, ela só deixa de ser necessária com a transmissão, com a entrega da posse do imóvel e com o documento, me sentiria muito mais seguro do que eu estar depois na mão de uma outra terceira pessoa para se fazer aquela documentação. Mesmo porque, como eu disse, nós não temos essa consciência e nós não temos o poder de resguardo dessa questão do documento. Ora,
paralela à questão do documento de identidade, que já nos caracteriza como um todo, nós temos um outro grande problema. E todos os senhores e senhoras aqui têm esse conhecimento, que são exatamente os documentos vindos dos cartórios. Hoje nós não temos também segurança se aquela matrícula, né, ela tem uma origem sadia. Aquela escritura, ela não tem uma origem sadia. Por quê? E é fácil a gente responder, né? Não precisa só fraudar. Quer dizer, quando eu digo fraudar, é quando eu altero uma realidade. Eu pego uma escritura, eu pego uma matrícula no nome, né, do Apolo, ou no nome do Tibério, e boto no nome do Jaime. Faço uma montagem. Aí eu fiz uma falsificação, certo? Mas se eu estou com um documento que já tem uma origem viciada, né, eu faço aquela escritura. Quantas vezes, né, você vem aqui, vamos pedir aqui uma plenária, vamos pedir aqui um documento de origem, vamos pedir uma matrícula-mãe, que você pensa que está lidando com aquele documento, que é um documento de origem sadia, e quando você vai desenrolar, né, muito pelo contrário. Ele teve 2, 3, 4 passagens, porque hoje o fraudador, ele investe também num documento, né, que ele limpa, que a gente chama, ele limpa a transmissão, ele vem, ele passa lá, tá certo? Ele faz a transferência, né, por laranja, do laranja por nome, do personagem por sadio, e o sadio se faz a venda, né? Então a gente tem isso aí facilmente, há um investimento alto, vocês sabem disso, mas compensador, é compensador porque ele não é o proprietário do imóvel, né? O que entra é o líquido. Se ele vende por 1 milhão, é 1 milhão. Se ele vende por 100, é 100. Ele não investiu para ter esse retorno, mas ele investe no documento, né? E eu tenho uma crítica pessoal, tenho dito isso, disse isso já de público, já disse isso para o tribunal, né? Que hoje, nessa guerra de cartório, ela nos dá aqui a tranquilidade de que você tem um documento sadio. E vocês sabem disso. Né? Eu, antes de vir para cá, eu estava interrogando um cidadão, onde ele, no meio do interrogatório, ele me dá um ponto crucial, que é a questão de documentação, que é a transmissão. Ele diz o seguinte: eu não sou parte, né? É muito simplório, eu não sou parte. Ficou entre o vendedor e o comprador, eu não sou parte. Eu digo, mas como é que o documento chegou na sua mão? Como é que... Não, eu entreguei os formulários, ele fez o preenchimento, entreguei um cartão de autógrafo em branco para ele recolher a assinatura do vendedor. Ora, como é que ele não é parte? Aonde é que saiu esse cartão de autógrafo? Em branco da onde? Ora, a base da fraude está ali. Porque se não tivesse o reconhecimento de firma, ela não prosperava. Ou então vamos abolir, deve se tornar desnecessário o reconhecimento de firma. Aí a gente não pode cobrar nada, mas a partir do momento que se cobra, nós temos que ter a responsabilidade. Quando nós entregamos o cartão, e com quem recebe o cartão. Primeiro, a entrega do cartão, ele já não é uma entrega correta, né? Segundo, de quem tem esse privilégio de ter, né, tem que ter a responsabilidade de qual é o vai e vem. É isso? Então, veja como a coisa não é tão simplória. A coisa não é só de passagem. Olha a nossa responsabilidade. Termina se perguntando: e o cartão? Chegou como na mão do senhor? Esse cartão poderia estar na mão do senhor? Então você não pode desassociar, né? Tá certo? E não difere da questão do comércio. Não, eu apenas fiz a intermediação, recebi aqui o que me é devido, tchau. Então, é só a apresentação do negócio e o socorro que nós precisamos enquanto, tá certo? O usuário do serviço do corretor. Então nós temos aí essa questão desse tipo de fragilidade que é posta aí na guerra, que não diz respeito às vezes ao corretor, mas na guerra que é o comércio do cartório. Esse fato, não só, isso eu já denunciei isso várias e várias vezes, não tem um inquérito na Delegacia de Defraudações
que envolva fraude em escritura, que envolva fraude em reconhecimento de firma, que envolva fraude de certidão de nascimento, qualquer outro tipo de fraude, procurações, que é um ponto que é bom que a gente discuta, procurações que eu não comunique à corregedoria do tribunal. Que eu não comunique à corregedoria do tribunal. Todos os senhores sabem que a maioria das determinadas negociações, ela corre através de procurações. Hoje, é muito fácil você fazer uma procuração na frente, aí a gente aqui, que eu também não estou sendo leviano, a gente fazer uma procuração em escritórios nos bairros de Fortaleza. Estão procurações lavradas, né, em nome de cartórios do interior, lavradas aqui em Fortaleza. Quando você que só precisa uma parte está presente, é quem está otorgando, né? Tá certo? A outra parte não aparece, que aí é onde está o perigo. Na escritura também, é muito fácil. Eu compro um imóvel do Tibério em nome, tá certo, do João. O Tibério me conhece, né? Foi o Jaime, mas o João ele não tem a procuração, vai para o João. E aí? Quem é o João? Quem que recebeu essa procuração? O João existe? Você tem um intermediário. Nós temos lá um caso muito típico, né, que você pega um imóvel aqui da Praia de Iracema, o proprietário, que isso é uma coisa que é corriqueira, não estou fazendo uma questão pontual, esse agora é porque foi recente, o proprietário é do Rio de Janeiro, o proprietário faz muito tempo que não vem no estado do Ceará, o imóvel tem um vigia, fizeram uma procuração, tiraram a matrícula, né, desse imóvel, fizeram uma procuração do proprietário, né, para um determinado personagem. Esse personagem, certo, vendeu um imóvel em nome daquele cidadão que é o proprietário do Rio de Janeiro com um terceiro. E pasmem os senhores, o comprador foi um corretor vítima. O comprador é um corretor, não sei nem se ele está aqui, né? Então, o corretor vítima, né? Aí se passa, ele dá o sinal, né? Pronto, né? Ele dá o sinal, uma quantia considerável, certo? E o que é que ocorre, né? O proprietário não, isso é normal, isso acontecer, em terrenos principalmente, né? O proprietário não tem ciência dessa negociação, essa procuração é fraudulenta, ela tem uma origem, aí ela não foi falsificada, mas ela foi lavrada com base numa falsificação, porque o documento que serviu para isso aí foi um documento montado, né? Um documento de identidade montado, os cartórios, não é diferente das demais situações, alega que não constatou naquele documento, não tinha como se chegar. Por quê? Porque geralmente o casal, ou então a pessoa, compareceu ao cartório, né? Compareceu ao cartório. Bom, veja bem, mas lá na procuração, na escritura, diz lavrada no município tal, né? Aí é onde eu pego. É onde a gente pega, porque aqui não é uma falsidade ideológica. Estou declarando, tá certo? Uma coisa falsa, que não corresponde à verdade. Porque ela foi lavrada aqui em Fortaleza. Ela não foi lavrada lá, né? Então, se os senhores terem uma ideia, né? Um profissional da área. O nível de sofisticação das fraudes, das falsificações, certo? Leva a qualquer uma. E eu não estou isento de também cair numa, não. Eu não estou isento, não. Porque o nível de sofisticação está muito elevado, muito alto. Tá certo? Esta procuração foi reconhecido, esta procuração pelo cartório daqui. Aqui, com certeza. Então, isso aí é o dia a dia. Né? Então, o corretor, o despachante documentalista, ele tem que ter essa responsabilidade, é como disse aqui o Apolo, da gente procurar, pelo menos, né, saber as origens, saber os polos, né, saber as pessoas que estão dentro dessa transação. Né? É um comerciante, do ramo de quê? Né? Esse comerciante existe, por que a gente não pode falar com esse comerciante? Certo? O documento, né? Por que é... O corretor às vezes fica preocupado de perder o negócio. De perguntar e desagradar. Cara, eu vou perguntar para o cara, o que o senhor trabalha? Trabalho com comércio. Aí eu
Já perguntar, ele já acha difícil. Mas se ele disser que trabalha com comércio, a segunda pergunta é mais difícil. O cara fica com medo de dizer que comércio. Tem que perguntar, é o mínimo, como é que você está, qual é o ramo? É de cosmética, é de alimentos, qual é o que você tem que começar a dar uma olhada no cara. Veja bem, tem um ponto bem básico, como é que eu, por exemplo, eu compro um imóvel e coloco um nome de terceiro? Por quê? Quem é o terceiro? Quem é o terceiro? Né? Tá certo? Ou eu estou comprando um imóvel com um terceiro? Né? Por que o terceiro não aparece? Né? A origem desse dinheiro. A origem desse dinheiro. A origem da comissão. Como é que é paga a comissão? É em espécie? Eu sei que o mercado ele é cruel. Né? O mercado é cruel. Certo? Diz que dinheiro não tem nome. Né? Dinheiro não tem. Mas nós temos um compromisso ético. Nós temos um compromisso ético. Né? Do corretor. Do corretor, isso eu sei também. Então, veja bem, então a gente tem esse compromisso ético. Porque o negócio, talvez, né, principalmente quando o cliente é sadio, se ele compra errado, né, você não vai ficar, você está perdendo o cliente. Né? Você está perdendo o cliente. Então, às vezes a economia do cartório do interior, não estou fazendo, não sou dono de cartório, nem tem sociedade, nem parente dono de cartório. Né? Às vezes a economia, né, de um cartório do interior, a facilidade que isso lhe traz, né, pode lhe acarretar um prejuízo muito grande. Né? É a hora da história da facilidade de você não precisa ir lá. Por que não? Qual o problema? Né? Qual o problema de ir lá? Qual o problema de eu comprador não conhecer a parte, o vendedor não conhecer o comprador? Né? Então, é bom que você se envolva, né, comercialmente e profissionalmente na negociação. Você é parte, faz jus, inclusive, a sua comissão, né? E é uma prestação de serviço por completo. Né? Se eu tenho um corretor que me protege, obviamente, se eu tiver outra negociação, eu vou procurar o mesmo corretor. Tanto é que não é difícil de você dizer assim, eu tenho grandes empresários, construtores, eu tenho o meu corretor. Né? Você vai vender, entrega primeiro o quê? O meu corretor. Né? Entrega o meu despachante. Tá certo? Por quê? Porque a confiança, ele deposita o negócio na mão de você. E nós estamos numa situação hoje que nós não podemos, vamos dizer, pegar qualquer documento e analisar como um documento sadio. Né? Terreno de periferia. Terreno de praia, né? Nós temos um problema seríssimo ali no Eusébio Aquiraz, que é uma região de expansão, né? Tá certo? De vendas de terreno, né? De pessoas que são surpreendidas já com a construção de imóveis naquele terreno dele. Não é diferente, me perdoe, não é diferente da questão da venda e compra, como também das empresas que têm responsabilidade dos aluguéis, né? Dos aluguéis. Essa daí, o número de problemas é muito menor, certo? Por quê? Porque eles têm um tempo suficiente, como eles alugam, né? E aí nós temos alguns corretores, não é isso? Que tem as imobiliárias e tudo mais, que fazem a administração de imóveis, como eles têm um tempo mais disponível para análise de documento, inclusive com relação às pesquisas, né, que eles se socorrem dos mais diversos mecanismos para fazer a pesquisa, né? Que não difere de vocês, mas vocês têm uma situação diferenciada com relação à pressa do negócio, o tempo do negócio, né? Eles têm um maior tempo, mesmo porque muitos deles se responsabilizam também, não é isso? Pelo aluguel, né, do cliente, certo? Mas eles, assim, aqui e acolá, nós temos problemas, certo? Principalmente quando o documento, né, tem origem sadia, mas está em cima de um personagem, não é isso? Está em cima de um personagem, né? Que às vezes aluga aquele imóvel só para ser base de comprovante de endereço, para se fazer, vamos dizer, uma fraude, um golpe futuro, isso é muito comum na delegacia, né? Mas o índice ele se torna um pouco menor, principalmente pelo tempo que tem aí a administradora de fazer as pesquisas. Mas não difere, tá certo, de vocês. Por quê? Porque o uso do documento é o mesmo. A garantia, né? A garantia às vezes é um calção, mas o contrato, a formalização do contrato, né? A formalização, ela tem um vício de origem, porque ela é feita em cima de um documento
né, por um documento fraudado. Nós tivemos, dá licença, nós tivemos um caso aqui, um julgamento esse ano, não, no ano passado, né, onde um determinado corretor ocupou um imóvel, determinada pessoa ocupou um imóvel, o imóvel estava abandonado, e reformou ele, passou a alugar. O proprietário entrou na justiça, pediu a emissão da posse de volta e entrou com uma representação aqui no CRES contra esse corretor. Mas isso não é, esse foi o corretor, por isso eu digo, o CRES tem essa missão de buscar e coibir os atos antiéticos. Mas o que ocorre por aí é muito disso. As pessoas invadem o imóvel e trazem para a sua imobiliária para você alugar aquele imóvel, como se ele fosse o proprietário. Se você, porque nós somos partes do negócio, você tem que saber a origem daquele imóvel, se ele realmente é proprietário ou não daquele imóvel, não é verdade? Então é isso que o delegado está chamando a atenção, dos cuidados que nós temos que ter. Pois não? Bom, enfim, o básico, se a gente saísse daqui com essa consciência, né, desse nosso compromisso com a negociação, tá certo? E o cuidado com a análise da documentação, né, com certeza absoluta, nós vamos evitar aí do pequeno, né, se é que existe o pequeno crime com relação a esse tipo de fraude, às grandes ocorrências como vocês estão vivenciando aí, né? Tá certo? Que seria, vamos dizer, em tese, fácil do corretor, né, se sair de uma situação dessa, quando ele participasse, se ele participasse da transação por completo, né? Você está comprando de quem, né? Você está vendendo a quem e por que você está usando o fulano, né? Então, se a gente se envolve nisso aí, se protege nisso aí, nós não temos por que estar falando aqui que corretor amanhã ou mais tarde esteja aqui sendo aborrecido ou julgado pela sociedade, principalmente, porque com a questão processual é pão, queijo, não tem como ser diferente, né? Como eu disse aqui, você às vezes se acha isento da negociação, mas o cartão de autógrafo foi fornecido por você, né? Às vezes você se acha isento da negociação, mas o cartório foi indicado por você, né? Às vezes você se acha isento da negociação, mas você ocultou o vendedor para se proteger com relação à sua comissão, ou você quis proteger o vendedor porque é um cliente que não quer aparecer, ou vice-versa o comprador, né? Os negócios ele tem que ser às claras, né? Hoje em dia nós não temos mais como a gente, vamos dizer, fazer as coisas somente no fio do bigode, né? Tá certo? Porque o estelionatário, o golpista, né, ele também usa bigode. É isso? Ele também usa bigode. Nós estamos aí às ordens para qualquer informação. Primeira pergunta minha. Queria saber o seguinte, na sua delegacia de defraudações, tem acontecido, porque eu quero chamar a atenção para os corretores e para a sociedade. Tem acontecido casos, qual é a densidade, a quantidade, é comum ou são raros casos de defraudações envolvidos com imóveis, com compra, com venda, etc, etc? Bom, eu disse aqui no início, nós temos, se nós convivemos lá dentro com 2.000 procedimentos, certo? Que é a média de procedimentos que tramita dentro da delegacia diariamente, né? Na delegacia de defraudações, tramitando, né? Eu, sem medo de errar, eu diria o seguinte: 70% desses inquéritos, tá certo? É com relação à fraude, e 50% desses 70% diz exatamente a negociação envolvendo imóveis, tá certo? É um índice altíssimo. Por quê? Porque o falsário, o golpista, né? Olha, é bem prático, né? Se a gente for trabalhando aqui com números redondos, né? Se você tem 1.000, né? 70, 700 seria envolvendo fraude. Toda modalidade, dentro de veículo, dentro de terreno, quer dizer, toda modalidade, né? Você tem 70, são 700 inquéritos. Desses 700, 350, sem medo de errar, envolve venda de negócio, de compra e venda de imóvel. É um número, mas é um número que, se você for ver, e o tempo me permitiu, né? E o tempo me permitiu acompanhar essa evolução, né? Essa evolução ela se deu pelas facilidades, né? Pelas facilidades, né? Essas facilidades, ela foi colocada, eu sempre digo, se você fizer um paralelo, eu estava dizendo ali antes de vir para cá,
eu estava dizendo aqui o Apolo, ele estava lá, vamos fazer um paralelo com a internet, né? As facilidades da compra pela internet, a facilidade, a ferramenta do computador, da máquina, da internet, ela veio para facilitar o nosso dia a dia, né? Ela não veio para o estelionatário, para o golpista, ela veio para o cidadão, é isso? Né? Ora, mas ela é um campo aberto, né? Ela é um campo aberto, que o fraudador, o golpista, se aproveitou dessa oportunidade muito mais do que qualquer um de nós. Muito mais. Quem é que não compra e não paga? Qual é hoje a transação, né, do dia a dia que não é feita através da internet? Qual é a legislação, né, específica para os crimes cibernéticos? Ela vê o que ela está para chegar, tá certo? Um atraso, mas um atraso enorme. Quer dizer, a gente sempre chega atrasado. Você coloca a ferramenta. Quando você deu a oportunidade, né, de uma identidade ser tirada num caminhão da cidadania, quando você deu a oportunidade de você ter um documento online que você tira sem precisar ir no local, você facilitou. Quando você ofereceu a possibilidade de você imprimir uma certidão, né? Se eu imprimo, eu faço. Hoje a coisa é tão fácil hoje de você reproduzir um documento, né? É fácil você reproduzir um documento. Olha, eu vou lhe dar aqui um exemplo seguinte. Eu não estou querendo a burocratização, obviamente. Vamos lá. Antigamente, eu não sou tão velho, mas você ia pedir um atestado médico, ou um receituário, ou uma receita médica. O médico tinha um formuláriozinho, fazia questão, né? O advogado, o médico, o corretor, de ter lá o seu papel com caixa alta, né? Certo? Um timbre que lhe dava até uma imponência. Hoje em dia, qual é hoje a ferramenta que você utiliza? Acabou a graça, não é isso? Você imprime o seu documento. Por que eu não imprimo o seu documento? Qual a dificuldade de eu ter que imprimir o seu documento? Assim é a escritura. Né? Assim a escritura, quem não se lembra que a escritura era lavrada no livro e assinada no livro, né? Hoje o livro existe, né? Hoje o livro existe, não estou dizendo que a gente tenha que regredir, mas o livro existe, né? Você pega, eu uma vez prendi uma pessoa na porta da polícia com uma linha preta, ali na Praça dos Voluntários, a Marinha Preta. Estava cheio de folha do cartório em branco para ele fazer as escrituras, que depois ia encadernar. Claro, é assim hoje. Não é assim? Não é assim hoje. Né? O livro, ele é feito posterior. Eu digito, né? Formalizo, e aí a gente vai depois encadernar o livro. Né? Hein? Denunciar o corretor que se deparar com a situação dessa? Tem, vocês têm compromisso também de fazer a denúncia. É porque a tendência do ser humano, né, e a gente tem que dar aí a nossa tendência é o comodismo, é a comodidade. Nós somos parte. Nós temos uma importância. Né? Nós somos parte. Né? Então o corretor, né, ele não é, vamos dizer, o X9. Ele é parte. Ele é parte. É certo? Se eu faço uma escritura no meio de rua, eu não estou oferecendo segurança para os senhores e para as senhoras. Eu estou oferecendo facilidade. E a facilidade pode ser cara. Alguém? Jorge. Já tem mais duas ali. O que a gente vem notando é que Fortaleza vai crescendo lá na Só um pouquinho, Jorge. Boa noite a todos. Sou Jorge Alencar, sou aqui do CRESP, sou aqui do Crescicore, e a gente tem total interesse nesse tema, até para a gente conseguir criar um canal de comunicação do CRESP direto com a Secretaria de Segurança. E aí eu já vou emendando aqui a minha pergunta, porque Fortaleza está se tornando uma cidade onde muitos delinquentes estão vindo, migrando do Sudeste, principalmente, para Fortaleza. O senhor está a par de todos os casos que estão acontecendo atualmente. O último foi no Alphaville, né? Foi um rapaz que residia lá durante anos e ninguém, né, tomou ciência de quem era ele. E ontem, já entrando aqui no detalhe de ontem, uma colega minha me procurou porque
porque foi procurado por um traficante para alugar um apartamento por temporada ali na Praia de Iracema. Ou seja, qualquer corretor está hoje propenso a sofrer esse tipo de fraude, né? Tanto na alocação por temporada, na alocação fixa ou na compra e venda. E Fortaleza tende a aumentar cada vez mais nesses casos, porque hoje é um ponto de convergência. Fortaleza, muito mais do que Salvador e Recife, as pessoas estão procurando morar aqui, vir para cá, e vem todo tipo de pessoa. Então, de que forma os corretores, nós todos aqui estamos buscando realmente fazer bons negócios, podemos nos preservar? Ou seja, teria algum canal que nós poderíamos abrir, isso já serve como uma ideia, a partir de hoje, com uma delegacia de defraudações, através, não sei se do CRES, a gente vai estudar isso, Apolo, mas para a gente poder preservar os nossos colegas, para ter um acesso. Olha, eu estou aqui com o fulano de tal, ligou para o Crescicó, que é o canal é o setor de apoio aqui aos corretores. De que forma a gente pode puxar a ficha corrida desse rapaz aqui, desse cliente, que eu não sei quem é, que se diz ser comerciante, empresário, quem quer que seja, de que forma nós podemos ter acesso a uma delegacia de defraudações para poder preservar o nosso cliente que está querendo comprar ou vender e os próprios profissionais, né, nós corretores de imóveis. A gente precisa realmente ter esse canal, criar esse canal a partir de hoje. De que forma o corretor pode se preservar também numa negociação dessa? Ele mesmo, enquanto corretor. Veja bem, a questão só para a gente situar aí a tua pergunta, essa questão do aluguel para o traficante, né? Tá certo? Você vê o seguinte: primeira coisa, ela chegou à conclusão, chegou à verdade de que ele era um traficante. Então ela teve a informação. Ela vai progredir com essa negociação. Quer dizer, o traficante, ele é condenado, está foragido. Se você chegou, né, é conveniente alugar o imóvel ao traficante, é uma questão subjetiva de que você, se ele está na rua e se ela identificou por que ele está na rua, né? Então é uma questão muito subjetiva. Eu vou expor o meu cliente que eu estou alugando o imóvel dele para um traficante, eu vou tornar aquele imóvel dele um ponto de venda de droga, ou então uma possibilidade de que isso possa vir a ser uma venda de droga. Então ela obteve, né, ponto aí para a corretora, obteve informação e ela faz a análise dela, né, e o resguardo do cliente dela, certo? No segundo ponto, esse canal de comunicação, né, eu entendo como viável, tá certo? Que pode sim, de uma forma institucional, o CRES com a Secretaria, o CRES com a Polícia Civil, se estabelecer esse tipo de contato e saber como é que isso faria operacionalizar essa situação. Eu não vejo dificuldade, eu vejo só a questão da sensibilidade da informação, né? Até que ponto até onde a gente pode transmitir isso aí. Mesmo porque, se você for ver hoje, né, qualquer um pode fazer uma pesquisa no site do tribunal e você já ter aí também, tá certo? Uma boa base de informação. Mas quando o cliente é de fora? Veja bem, não difere, porque se tu bota também nas consultas externas, né, você tem condições também de ver isso aí pelo próprio CNJ. Certo? Qual seria o site que os colegas poderiam acessar? O CNJ, tá certo? O CNJ, né? Mas aí, se você vai fazer a negociação, você tem que ter. Porque ó, hoje eu dei uma entrevista. Nome completo, CPF, eu dei o nome completo, com certeza. Hoje eu estava dando uma entrevista com uma rede de televisão com relação à questão do uso do CPF. E eu disse a ela que eu estava muito preocupado daquele negócio dos cuidados, né? Qual é a transação hoje que tu não dá o número do CPF? Né? Como é que eu posso dizer para o cidadão que não entregue o seu número de CPF? Né? Se você vai no supermercado, você dá o número do CPF. Se você vai em qualquer loja, para qualquer número, ele é a base inicial do cadastro. Né? Mas antigamente a gente tinha uma dificuldade, né, de ter acesso ao CPF. Hoje se vende pacote na internet, em mala direta. Né? Quer dizer, é a questão da evolução. Então CPF, esse canal... O CPF também pode ser fraudado também. Né? Com certeza. Mas aí tem possibilidade de forma institucional. Muito bem, eu tenho aqui, vou ficar aqui 4 perguntas, certo? Vamos lá, ali atrás, depois eu tenho 2, Márcia, lá atrás. Vamos ver se podemos chegar até ele. Aqui. Vamos lá. Teixeira Filho, corretor. Rapaz, tudo que vocês falaram aqui, eu e meu amigo nós estamos passando. Cartório Vale, a cidade de Piso Ferreira, que parece que o doutor até prendeu já o tabelião está preso ou coisa parecida.
Só que o procurador foi qualificado por mim, imposto de renda, endereço, construtor e etc. Já fez uma coisa aqui com a gente aqui no Cresce e não cumpriu. Ligou agora para o departamento jurídico hoje, dizendo que os 330 mil pagava sexta-feira, mas a gente já sabe que não vai valer. Eu vou deixar a pergunta para o meu amigo que está sendo mais lesado. Eu vou perguntar o seguinte: esse cartório do cartório Vale, o que pode acontecer com ele agora, doutor? Veja bem, olha, a questão aí desse cartório específico, né, ele já tem um bom número de ocorrências envolvendo esse cartório, não só ele, como outros. E é como eu lhe digo, certo? É como eu lhe digo. A questão todos eles, toda ocorrência, por mais tola que seja, né, que tenha um indício de fraude ou de facilitação, mesmo que involuntário, eu comunico ao tribunal. O pior é que o Tribunal de Justiça não está sabendo, não. Nós somos lá, eu e ele. O Tribunal de Justiça não tem nem o telefone do cartório. Veja bem, o tribunal, e aqui eu não quero polemizar com o tribunal, pois mas nós estiremos lá, nem o telefone dele. Eu tenho uma mania muito chata de dizer que desafio, mas é um desafio salutar. Que o tribunal me diga que não tenha nenhum comunicado desse daí de outros. Desafio, certo? Desafio. Porque é uma fórmula que eu tenho também, tá certo? Não é de me proteger, né? Tá certo? É de corrigir. E uma oportunidade que eu estou dando ao tribunal, a corregedoria, de corrigir também. Não é que é corregedoria, tá certo? Então é uma oportunidade. Se chega ou não me cabe aqui julgar, tá certo? Mas não só de lá do interior, como da capital também. Fizemos a queixa e estamos esperando ele dos Zunduns dar uma resposta. Então não tem a menor possibilidade dele não ter. Mesmo porque o senhor sabe, né, que houve até um afastamento, né, não sei desse, mas de outros, houve um afastamento do oficial. Houve um afastamento. Olha, se houve um afastamento, né, o tribunal já tomou uma providência. E eles não têm conhecimento disso, que nós tivemos lá. Sim, talvez não tenha dessa transação sua. Não, do cartório. Não, do cartório é difícil. Né? Não tinha, nós tivemos lá e não estão mentindo. Deixa eu só acrescentar um amigo aqui. O nosso amigo que falou sobre a questão de procurar como é que se proteger em relação ao meliante, né? Que esteja tentando aplicar o golpe, que até ele está tentando o fato do estelionato de consumo. Só é consumado quando ele consegue tirar a vantagem, né? Beleza. No caso aqui, se a pessoa verificou a ficha criminal dele, não, seu Machado, ele é limpo, tá aqui a ficha toda ok. Eu digo, rapaz, não é porque eu já procurei aqui, o cara tem estelionato consumado, outro de cargo, o diabo. Aí ele disse, não, tá aqui, é limpo. A outra pessoa que comprou o imóvel meu, que eu passei para ele e ele vendeu para o outro. Então, uma cadeia de coisa. Aí o que acontece? A pessoa verificou a ficha criminal, saiu limpo por causa do princípio da presunção. O que acontece? Só que eu fui no grupo da ITJ Ceará, aí sai daqui o crato. A ficha tem um monte de processo contra ele, roubo de carga, assalto, 57, aí tem um 71 consumado, eles com isso aí. Eu fui a vítima e tentei desconfiar no início e tal, mas aí o colega disse, não, esse cara é rico, esse cara tem terreno ali, morre não sei o que, ele vai querer sujar com uma lixaria dessa. Aí eu, apaixonado pelo imóvel, doido, porque eu vim do interior, sou de Iguatu, e eu sou corretor desde 2001 a 2002, se não me engano aqui. O que acontece? Eu peguei e doido pelo imóvel aqui na Dom Manuel, por aqui, para essa região. Então aí eu me fragilizei mais, porque foi dito na hora, se você não quiser, eu vou oferecer uma outra pessoa que tem interesse. Aí eu fiquei doido com medo de perder o imóvel. Foi um pedaço. Entendeu? Aí foi o problema do negócio. Foi um pedaço de som não, né? Que vendeu esse imóvel não, né? Não, o picareta, eu tenho até a foto dele aqui e tal e tudo. Ele já ficou de pagar. Inclusive tem uma multa que é pesada aqui, que ele ficou de pagar no dia e não cumpriu, e agora já marcou de novo, e todo dia depois, ele está aqui no Zap, contar dizendo que vai pagar. Ontem ele disse que estava na caixa fazendo o depósito. Aí eu fui verificar, nada, é só um 71.
Só mesmo para Não, mas só para mim explicar, né? O grande problema de quem compra e de quem vende, né? O grande problema de quem compra e de quem vende é a ansiedade, né? Tá certo? É a ansiedade, tá certo? O golpista, ele mede a sua ansiedade, é isso, né? Eu como aqui, bem rapidamente aqui, para não tomar muito tempo de vocês, como é que se efetiva o golpe da ligação premiada? Ele só é efetivo em cima da sua ansiedade, né? Do seu desejo de ganhar lá os 50 mil e mais um carro. Quando você faz o depósito, ele diz assim, eu fiz a correção aqui, a senhora tem direito a 70. Entendeu? É a sua ansiedade. Olha, eu sou com todas essas informações, mas o senhor foi tão ansioso que o senhor, né, pavimentou, tá certo? A rua da fraude. O senhor pavimentou, o senhor descobriu, fez tudo direitinho. Isso aí, a questão desse outro fato que eu vi que ele não de já foi depois. Então pecou porque não fez. Ele vendeu um imóvel ao segundo comprador lá, um imóvel meu que eu entreguei no negócio. Aí foi aí que ele não me pagou, que eu estava pressionando para ele pagar o IPTU do imóvel. Aí foi que eu tive a ideia de entrar no Google, mas TJ Ceará e colocar o nome dele. Então veja bem. Então eu só quero comprovar o seguinte, com uma pesquisa, né, anterior, o senhor não teria caído, né? É a ansiedade, tá certo? É a ansiedade que nós temos de fazer a negociação. E hoje, numa época que nós vivemos, que você sabe que hoje qualquer negócio, principalmente na área imobiliária, não está fácil, né? Então nós somos tendentes a fazer esse tipo de coisa. Boa noite, meu nome é Paulo Sérgio, Cresce 2285. O que o Apolo falou aí com o doutor sobre a questão da gente tentar identificar essas pessoas envolvidas no negócio, eu compreendo essa preocupação. Mas como mesmo ele disse, a pessoa pode dizer que é uma coisa sem ser. E a gente, como intermediador desse negócio, a gente não vai se aprofundar muito nisso. Até mesmo porque eu tenho um cliente que me pede para comprar um imóvel, procuro um imóvel para ele. Ele é uma pessoa que não quer estar se identificando muito, também por conta do risco que ele e a família dele pode passar. Então hoje as pessoas também se resguardam um pouco para se identificar completamente, também com medo disso. Então eu arranjo um comprador, digo que tenho uma pessoa interessada no imóvel dela, aquele que está vendendo, mas ele me pede um certo sigilo pela segurança do nome dele e da família dele. Então eu compreendo a sua preocupação de a gente se aprofundar um pouco em saber quem são as pessoas, mas também devido a esse perigo de hoje, esse risco da sua família, a sua também não quer se apresentar muito. Então é só fazer essa observação que a gente como corretor, às vezes não é o medo de perder o negócio. Eu não tenho medo de perder o negócio, mas eu também tenho que proteger o meu cliente. Era só essa observação. Eu tinha só um contraponto, se o senhor me permite. Eu tinha só um contraponto, porque o senhor já deu a resposta, certo? Ao meu contraponto. É o seu cliente. Então, obviamente, se é seu cliente, o senhor conhece e sabe muito bem, tá certo? Que ele é, né? Não tem porquê se eu pesquisar o seu cliente, porque ele é, tanto é que você quer protegê-lo. Você tem que ter cuidado com o comprador ou vendedor. Esse é o problema. Até mesmo para proteger o seu cliente. Se ele é seu cliente, ele é identificável. O senhor sabe a origem. Não tem por que ter nenhum problema. A questão aqui que eu acho colocada aqui pelo presidente Apolo e por mim, né, é quando você está no meio de uma negociação que você não conhece as partes. Né? Se você conhece e você pode, vamos dizer, assinar por aquela pessoa que você representa, você tem que se preocupar para quem você está vendendo, para preservar o seu cliente, para você não perdê-lo. Você está entendendo? Então, o seu cliente, nessa transação aqui, ele é para ser protegido mesmo, ele é seu cliente. Ok? Pois não, Vera. Eu queria só agradecer a participação do colega Mesmo, bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Humberto Machado, eu sou conselheiro do Cresce, especialista em direito imobiliário. Queria dizer o seguinte, doutor, só ter só uma observação em cima do que o colega pontuou aqui, que é muito relevante, mas esse caso
doutor, me permita colocar, é um caso que não é tão simples. Hoje a maioria dos clientes, a maioria, independente de você conhecer ou não, tenta se manter em sigilo. Mas isso não é uma coisa, a meu ver, que seja uma argumentação que justifique a sua falta de pesquisa em ambas as partes. Porque você pode conhecer uma pessoa de uma forma amigável. Pode até ser uma pessoa que você se relaciona, foi apresentado por alguém, mas na hora de uma transação imobiliária, pelo fato de nós sermos corresponsáveis por essa transação, não nos cabe aí, e até cabe, sendo você realmente conhecedor da parte, não é? Você não agir e não documentar-se com uma pesquisa que garanta a segurança jurídica do negócio. Essa é a grande preocupação. Nós hoje temos um problema grave de falta de ética, doutor. Falta de ética no nosso mercado e falta de ética dos clientes para conosco, que é extremamente grave. Sim, colega, do brasileiro como um todo, mas nós estamos aqui nos dirigindo à nossa categoria, veja bem. Então, essa falta de ética nos obriga a termos uma segurança jurídica na transação imobiliária. Porque, como vocês viram, através das observações muito bem colocadas pelo Dr. Jaime, às vezes nós imaginamos que não temos responsabilidade na negociação. Nós pensamos isso. Mas quando a negociação chega num processo de investigação e chega na mão de um delegado com essa expertise, ele detecta facilmente onde foi que nós cometemos um ato de omissão ou uma falha processual dentro da negociação. Então, eu queria enaltecer a observação do colega, mas queria alertá-lo, porque isso não é argumento suficiente para que você possa se colocar em risco em uma transação imobiliária. Okay. Eu acho que todos são... Vamos para frente, pessoal, que o tempo hoje. Maria Tereza, eu vou só dar uma furadinha na fila, que a Maria Tereza é a nossa fiscal do Cresce, das antigas, apesar de bem jovem. Boa noite, meu nome é Maria Tereza, sou agente de fiscalização do Cresce Ceará. Delegado, o assunto que eu vou perguntar é o seguinte... A nossa delegada aqui, hoje os processos os autos de infração de exercício legal, eles hoje são protocolados depois da notícia contravencional, depois de tramitar aqui dentro do Conselho, né, no trâmite normal do processo administrativo aqui dentro do Conselho. Quando ele sai, ele vai lá para depravações, né, exercício legal, né, do contraventor. E está sobre a sua, né, sobre a responsabilidade das defraudações. E é muito sério ele lá, né, recebe, já faz o protocolo. Então, assim, todos os contraventores, né, quando os processos saem aqui dentro do CRES, eles vão todos para defraudações. Bacana. Com certeza. É uma demanda considerável, né? Eu não tenho somente aqui do CRES. O ano passado foram 278 contraventores que a gente... Não, e o pior de tudo isso é o seguinte, né? Como é um mercado livre, né, qualquer pessoa se abora realmente do rótulo, ou então do papel do corretor. Como também tem um número muito elevado, né, da questão da medicina, da parte da medicina, muito, tá certo? Muito. CREA tem sido assim um freguês também bem habitual, né? Certo? Então, mas eu sempre coloco o seguinte, a Delegacia de Defraudações, ela está sempre aberta a esse tipo, né, de demanda, né? Nós nos colocamos sempre à disposição, porque com isso aí também a gente pode vir a evitar, tá certo? Fraudes muito maiores e golpes muito maiores, certo? E sobre o que é pior, o senhor falou uma coisa interessante no começo, que vocês observaram, nas periferias. Sobre a população mais simples e sem a minha casa, minha vida, sem a cultura, né, muitas vezes, né, para entender um procedimento disso, onde o contraventor entra.
por aí. Então ele disse bem, nós somos muito bem atendidos nas defraudações, o que recebe, ela disse, sério, e já manda notificar, já manda chamar e já o processo vai para frente. Às vezes a pessoa diz, o Cresce não faz nada, o ano passado foi 270. Sabe o que é 278? É ir atrás, é vocês mesmos que denunciam muitas vezes, pesquisar, abrir processo, ir na delegacia, depois volta, depois o advogado vai para os depoimentos, depois vai para cá, depois vai para a justiça, e é um trabalho muito grande. Às vezes a pessoa diz, o Cresce não fez nada, os contraventores estão por aí. O problema é que hoje, a antiética, o contraventor, parece que está solto no mundo, é interminável, brota, né? Parece que brota. Ladrão, parece que brota na sociedade. Então, realmente, mas o trabalho a gente faz, é um trabalho muito grande desses fiscais, são eles que estão no mundo correndo aí atrás. Uma salva de palmas para a Maria Tereza, representando os fiscais. Justamente com o seu caso, só um instante. Não, deixa eu... É justamente o caso que você falou. Eu não... Peraí, só dizer um negócio para vocês, me dá licença um minuto. O caso que vocês dois falaram, o cartório que vocês mencionaram. Eu sou testemunha com ele, não estou defendendo aqui, mas eu estive na delegacia de defraudações. Este cartório está sob intervenção, foi caçado e preso, tabelião sim. Eu sou testemunha disso. O cartório que vocês mencionaram, esse que não tem nada, por intermédio da delegacia de defraudações, eles estão presos. O cartório está sob intervenção, esse cartório você mencionou. Então, a defraudações, é como o doutor disse, fez a sua parte. Agora, o daqui, os atrasados é que tem esse problema. Pessoal, só para vocês entenderem, o Cresce, o que ele faz quando vocês denunciam o contraventor? Eu vou perguntar agora para o delegado se o Cresce pode prender o contraventor. O que o Cresce tem que fazer? Qual é a missão do Cresce? Porque muitas vezes o corretor entende o seguinte, que o Cresce tem que ir lá e prender o contraventor e tirar ele de circulação e como é que ele continua lá, etc. Então o delegado agora, ele que vai dizer como é que é o procedimento. Porque se ele me autorizar aqui, nós vamos prender. Aí nós vamos prender, aí pronto, aí terminou a história. Aí é muito mais simples do que eu pensava. Vamos lá. Veja bem, olha, a justiça pela prova das mãos é sempre muito complicado, né? Tá certo? O papel do Cresce é de fiscalização, né? É a apuração e formular a denúncia. Eu particularmente, e o tempo também me ensinou, e a gente vai... Eu não tenho complacência com bandido, certo? Não tenho complacência, né? Às vezes falam que, né, dizem que eu sou antipático e tal, essa coisa toda, né? Com bandido eu não tenho interesse em ser simpático. Né? Então veja bem, eu não tenho problema de dizer que a polícia prende e a justiça solta. Meu papel é prender, né? Prender aquele que merece. O papel da justiça, né? Ela que faz o dela, o Cresce, né? O Cresce. O papel do Cresce é denunciar, fazer com que cobrar, tá certo, da polícia e da justiça que se cumpra a lei, né? Então o Cresce tem por obrigação, como a polícia tem por obrigação, 10 vezes. Vamos denunciar 10 vezes, sim. Não é possível que tenha um dia que ele não fique de trás das grades. Nós temos um problema muito sério com relação à questão do exercício irregular da profissão, porque é uma contravenção penal, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer, tá certo? E vamos dar a cesta básica, né? Está matando de fome alguém, certo? Não é possível que o próprio mercado depois vai retirá-lo, mas vai retirá-lo assim, né? Tá certo? Com o uso da lei. Eu sempre digo assim o seguinte: doutor, se tiver a matar aquele cara, não tem problema, tome a arma, por que eu? Né? Você quer que eu vá para a cadeia do seu lugar? Então nós vamos fazer o contrário, fazer cumprir a lei. E o Cresce tem essa obrigação, e está fazendo, né? Que é denunciar e cobrar da polícia e da justiça, tá certo? O cumprimento da obrigação delas também. E o corretor também, porque cada um de vocês são fiscal de você, do Cresce. Cada um é fiscal do Cresce. Isso aí não difere com a relação, não. Se nós temos aqui, né, 3 mil policiais, né, nós podemos tornar aqui 10, 20, 30, 50 mil policiais com a colaboração de todos. Não que eu queira aqui que vocês vão fazer aqui o papel de polícia, colocar, vamos dizer, o pescoço na forca, deixa que eu coloque o meu.
tá certo? Mas que denuncie o Cresce. E o Cresce vem, efetivamente, fazendo o papel dele, e eu sou testemunha que me dá um trabalho danado. Delegado, eu já tive umas experiências aí, eu fui vítima, mas todos foram aprendizados. E eu acho que a gente deve ir um pouco além. Por exemplo, o tabelionato de notas, ele não exige que você tire a certidão da Justiça Federal, que é gratuito, está lá no site, que é cível, é criminal, é fiscal, não custa nada a gente tirar, até porque, porque o cartório não existe, que a gente não vai tirar, tá certo? Mas a minha pergunta é a seguinte: em que situação é que o desconfiômetro tem que entrar em ação? Porque, por exemplo, a turma que vendeu o carro no passado recebeu grandes somas em dinheiro, em espécie. Gastaram com pesado, foram para as páginas dos jornais, sofreram, lá na frente foram inocentados, graças a Deus, né? Todo mundo aqui não quer passar por isso, né? Então, além desses mecanismos de consulta que tem no site, que hoje só não descobre a vida de uma pessoa se realmente não quiser, né? As redes sociais estão aí, esse cara aqui com essa ostentação toda, então acho que o desconfiômetro todos nós temos um pouco. Mas uma novidade que tem aí para a gente ficar antenado? Bom, em primeiro lugar, eu sempre digo o seguinte: é conter a ansiedade, né? O negócio é de achar que tem que agilizar esse negócio. Todas as fraudes, todos os negócios, todos os golpes, eles só têm, vamos dizer, efetividade em cima da sua ansiedade. É a pressa de se fazer. Estou viajando, né? Se não fechar hoje, não fecho amanhã. Tem que ser assim, tá certo? O dinheiro vou depositar, não deposita. Quer dizer, o golpista, ele age em cima da sua ansiedade, tá certo? Ele apressa a negociação para que ele tenha um resultado, né? Isso daí, é claro que você também está emocionalmente envolvido nisso tudo. Você vai ter que trabalhar então, quer dizer, o seu próprio organismo? Não, é claro que não, mas você pensar no segundo momento, dá uns 5 minutos, porque nós temos aí, tá certo? 1 minuto de besta, todos nós temos, né? Tem um corretor, tem um delegado, tem um cidadão, tem um mais experiente, eu tenho meu minuto de besta, tá certo? Tá certo? Eu tenho meu minuto de besta, né? Porque aí você às vezes deve ter um tempo maior, que é a sua ansiedade. Quer dizer, o diferencial está aí. Olha, eu vejo um empreendimento, eu vejo a maquete do empreendimento, me entusiasmo. Eu compro o empreendimento em cima da maquete, tá certo? E do conto. Não pesquisei a saúde financeira, né, do empreendedor, se existe documento, se está registrado, né? Quantas vezes eu leio, faço isso, né? Eu vou em cima da oportunidade, eu vou em cima, sabe? É o negócio do doce. Quem gosta de doce como eu gosto, é o olho grande pro doce, você quer comer o doce, né? Então você acha que está levando vantagem. Se a gente puder conter no primeiro momento esse time, né, da transação, mesmo sendo lá para o cliente que você tem que proteger, porque você tem que proteger o cliente e você tem que se proteger, né? Então o diferencial está aqui. E desconfiar de todos os documentos, atrasados. Vamos conferir uma ou vamos conferir duas, tá certo? Eu tenho certeza absoluta, isso eu digo sem medo de errar, que qualquer corretor aqui dentro, ou corretora, tá certo, conhece muito mais documentos do que eu. Né? Eu não vou dizer aqui um tato, né? A questão do tato é você pegar uma identidade e você saber, né, que aquela identidade ela não tem uma CNH, uma origem boa. Mas na leitura, na formalidade do documento, né, das transações que vocês trabalham, com certeza absoluta, né, se vocês não tiverem, vamos dizer, a certeza já que aquilo ali se trata de uma fraude, vocês têm a desconfiança. Então, com certeza, não quero transferir aqui para culpa para ninguém, mas a habilidade, o dia a dia, né, de todos os senhores e senhoras já habilitam, né, a conhecer o documento, né? E você caiu na ansiedade, na pressa da negociação, na dificuldade que está o mercado, na pressão do cliente, na pressão do comprador. Essa pressão aí é que cresce o golpista. Eu vou dar aqui um exemplo rápido, né, para não tomar muito tempo de vocês. Os golpes pela OLX. Por que é que eles funcionam? Na sua ansiedade. É um celular de 2.000 vendendo por 500, meu caro, por 300, por 400.
Mas ele não está aplicando só um golpe de 300, ele está aplicando dezenas de golpes de 300, tá certo? É a sua ansiedade, você deposita sem receber, né? É a sua ansiedade, você entrega sem conferir que aquele depósito foi feito com envelope vazio, né? Que ele não foi feito. É em cima da sua ansiedade que ele cresce. Ele cresce. É isso? Estamos chegando ao final, temos mais uma pergunta lá atrás. Quem foi que perguntou? Eu passo para a Márcia aqui. Lá atrás foi uma, a sua e a última da Márcia aqui. Vamos lá, para nós encerrar. Boa noite a todos, eu me chamo Salles, sou aluno do CEFRED. Gostaria de contribuir com um amigo lá da frente que mencionou sobre a questão do formato, um aplicativo, enfim, uma ferramenta que nos auxilie em relação a essas defraudações, né? É um assunto muito complexo, no que diz respeito ao que ele falou, mencionou, porque sobre esses condomínios de luxos existe uma cúpula de segurança responsável justamente para fazer tudo isso. E sobre o caso que ele também mencionou, foi feito há 3 meses atrás do que aconteceu uma investigação sobre os dois, né? Sobre os dois que foram assassinados. Então, quer dizer, os documentos dos dois eram quentes. Então, assim, é um assunto muito complexo. Como é que nós vamos conseguir chegar a isso se pessoas que são da segurança não conseguirem chegar? Então, assim, é muito difícil, né, para que a gente consiga chegar realmente a encontrar, de fato, esses defraudadores, né? Então, assim, fica só para contribuir, que realmente fica difícil a gente conseguir chegar à realidade do assunto. Então acaba sendo nós vamos ser lesados, né? Ok? Só para, no mesmo tendo dito que não iria me reportar a questão dessa investigação, eu não vou fugir também do bom debate, de dizer o seguinte, eu entendo e concordo, né, que digo a você que a polícia ela é falível, né? Tá certo? A polícia ela é falível, o ser humano ele é falível, certo? O que se discute, e aí a gente colocando aqui a margem a ocorrência em si, é para quem foi vendido e para quem foi transferido. E essa informação teve você de forma privilegiada, que a polícia não ia ter, certo? Então, deu para acompanhar o raciocínio? Né? Tá certo? Aí é onde está a diferença aí do tempo da fraude. Né? E outra coisa, nós não estamos falando em fraude. Né? Porque você veja para quem foi feita a negociação e quem não ficou no imóvel. A administração do condomínio, no caso da segurança, eles não têm acesso a quem está adquirindo a casa. Quem tem acesso é o corretor. Então, por mais que seja no condomínio, quem está na administração do condomínio está da negociação em si. Quem está com a corretora, então eles não têm como ter esse controle. Então, sim, o trabalhador pode comprar uma casa dentro de uma obra sem a administração saber da procedência. Então, nós que temos que ter esse controle. Não é colocar na responsabilidade do condomínio, na administração, não tem nada disso. Nós, corretores, temos que buscar meios para identificar quando realmente o teu cliente é o cara. Mas foi okay. Nosso objetivo hoje é criar um canal com a delegacia para a gente conseguir nos respaldar. Ali, o rapaz lá atrás, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Jaime. Sobre a questão das certidões, né? Tem algumas certidões essenciais aí à segurança do negócio imobiliário e em Brasília, em São Paulo, elas são gratuitas. Eu sei que aqui para tirar são baratas, não são tão caras. Mas se fossem gratuitas, eu tenho certeza que os colegas aqui tirariam em 100% dos casos. Algumas ali são pagas. Brasília, São Paulo, são gratuitas. Outra coisa que eu queria saber quais são as contravenções mais comuns, as fraudes? Quais são as mais corriqueiras? Bom, veja bem, o universo hoje é tão grande, né, que eu lhe digo o seguinte, é de assombrar, né? É de assombrar. Eu lhe diria assim, porque quem faz a fraude, né, é o momento. Eu estava conversando aqui com a diretoria da ali, é o momento. Pra você ter ideia, o estelionatário, né, e o golpista, ele é criativo, né? Então, se você me der um mote aqui, eu vou criar um golpe para quem
que você me deu agora, certo? Então nós temos os golpes do momento, né? Nós temos o golpe do momento, né? Vamos lá, as fraudes do momento. O LX hoje é campeão, certo? A questão das ligações premiadas, se vocês forem acompanhar a evolução, ela é tocada, né, a promoção que está lá. O Faustão está dando um avião, amanhã vai ter o golpe do avião, não tem como. Né? Magazine Luiza está dando lá aquela carrinha de carro, amanhã você vai ganhar carro. Certo? Porque é o momento. Na nossa seara aqui, sem sombra de dúvida, são as transações de venda de imóveis, tá certo? Com origem fraudulenta. Né? Sem sombra de dúvida. Tá certo? Principalmente aquelas que o proprietário não tem conhecimento. Porque eu não estou nem falando, porque isso aí, às vezes, você tem um viés da questão da negociação não concluída. Ela tem um aspecto penal, ela é muito subjetivo, porque o estelionato ele é subjetivo, ele é um tipo que lhe dá a possibilidade de ser subjetivo. Então veja bem, pode ser uma transação inacabada, né, que a compra que você vendeu e não recebeu, né, tá certo? É uma negociação inacabada, mas pode ser, dependendo do vício da negociação, pode ser interpretado como estelionato. Eu diria o seguinte, em cima das fraudes, né, essas vendas com documentos, né, de imóveis com documentos forjados de forma falsificada, essa é da forma falsificada. Isso eu não tenho dúvida com relação, está dentro daqueles 50% que eu tinha dito lá dos 70%, né? Ok, Márcio. O Tibério está nos assistindo no Face. Eu queria dizer o seguinte: nós temos aqui um trabalho muito bacana, que se chama os nossos representantes de bairros. São os corretores de imóveis que nos ajudam. Esses contraventores, provavelmente 50% desses contraventores foram denunciados pelos representantes de bairro. Eu convido vocês, eu sei que aqui no meio já tem alguns, participarem conosco, escrever amanhã com a Glenda, olha, eu quero ser, mande um WhatsApp para nós, eu quero ser um representante de bairro. São os corretores que estão no bairro, que já conhecem o bairro, o cara está lá no Curiol, então ele sabe qual é a movimentação. Se tem alguém lá, se tem algum problema, para buscar a fiscalização do CRES, para acionar a fiscalização do CRES. Então fica esse registro e os parabéns pelos representantes de bairro que fazem um trabalho muito bacana. Márcio, a sua pergunta, vamos lá. O Tibério Moura começou como fiscal aqui no CRES, o cargo dele é fiscal, mas hoje ele está no departamento jurídico, e pediu para eu fazer uma pergunta, porque ele está acompanhando pelo Face por estar adoentado em casa. Se possível, pergunte, diante do que já foi conversado, quais são os cuidados mais importantes que os corretores devem ter nas negociações, doutor Jorge? Um resumo. Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui só pegar o gancho do Apolo, né, com relação aí os fiscais, os corretores de bairro, né? Tá certo? Eu pediria aí o apoio, né, e a colaboração desses representantes de bairro, né, do CRES, para que tivesse uma atenção especial, principalmente o pessoal mais carente, né, que são levados aí, induzidos ao erro, a compra dessas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso tem tido aí um número de ocorrência considerável, certo? De venda de casa inexistente. São pessoas na ansiedade de ter a sua casa própria, que dá todas as economias, né, na certeza de que iria, pelo menos achando que iria receber esses imóveis. Isso é outra coisa, outra demanda que nós temos quase que diariamente, denúncias, tá certo, dessas vendas, e por pessoas que se apresentam no primeiro momento como corretores. Nós não podemos dizer aqui que são corretores, mas se não for corretores, você já está denunciando aí o exercício, né, legal da profissão. Então eu pediria a colaboração e abrir as portas da delegacia para qualquer denúncia nesse sentido, que eu garanto anonimato, certo? Com relação à questão dos cuidados, Como é que poderia ser feito? via CRES, pode ser. Com relação à pergunta do Dr. Tibério, os cuidados que nós devemos ter, e eu disse isso aqui já ao longo dessa nossa conversa, né, em primeiro lugar, conter essa ansiedade. Em segundo lugar, tá certo? A busca, a pesquisa. Não foi tão difícil o companheiro lá encontrar, tá certo? Mesmo no segundo momento, né, os antecedentes daquela pessoa que estava comprando. Pesquisa, procurar hoje aí o Dr. Google aí doutor em tudo, né? Facilmente você me identifica, você me desnuda, facilmente, tá certo? Então é qualquer outro site de informação, ele sabe que através do próprio CNJ, através do TJ, tá certo? Através de outros sites, você pode obter informação. Através do SP Serasa, você vê o número de pesquisas que está sendo, inclusive as pesquisas de contestação, né? Através do Banco Central, que lhe fornece também.
Hoje eu estou incentivando muitas vítimas que comparecem à delegacia, que têm seus nomes utilizados fraudulentamente, a fazer, tá certo, esses alertas do Serviço de Proteção ao Crédito e no Banco Central, para que a gente tenha uma referência e para que se evite um novo golpe com o nome dela. Né? Porque quer queira, quer não, o golpista ele vai atrás de adquirir alguma coisa. Se tem um alerta, né, não serve tão somente para lhe proteger, mas o SPC e o Serasa, os órgãos de proteção ao crédito, eles também lhe comunicam, e você pode me comunicar de imediato que fulano está comprando. Naquele momento nós já efetuamos várias prisões, tá certo? Né, com a ajuda dessas ferramentas. Então é a pesquisa e contém ansiedade. Boa noite. Eu sou Márcia, também sou conselheira do Conselho. O que eu queria dizer, inclusive também levando o gancho ali do colega que ressaltou que o cliente, ele prefere o anonimato, ele não quer se identificar e fica, realmente a gente recebe muito assim, fica querendo não se expor para o profissional, para o corretor de imóveis, principalmente. É um risco muito grande para o corretor de imóveis isso, né? Até porque o corretor ele pode se envolver sem querer num problema que venha a acontecer dentro do mercado. E também lembrar que nós temos a responsabilidade da declaração olha só o nome, declaração de inocorrência financeira, né? Quer dizer, declarar anualmente que na nossa carteira não passou nenhuma transação financeira que possa ter sido vinda de recursos irregulares. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós respondemos, porque no momento que a gente facilita isso, nós recebemos uma comissão da qual nós podemos pagar bem caro. Então, o cuidado, a prevenção, ela é sempre primordial na nossa profissão. Principalmente em se resguardar, não só para o cliente que você vai intermediar, mas para você mesmo. Guarda as certidões, guarda que foi diligente, procura, mesmo que a certidão esteja falsa, você não é o perito que vai descobrir que ela seja falsa. Para você agiu de boa fé, você guardou aquilo ali. E citar um exemplo, porque mesmo sendo preventiva dessa forma, sendo diligente, mesmo assim a gente não pode cair num golpe, ser enganado. Eu procuro ter todos esses cuidados e com essa facilidade da internet para a gente buscar as informações, ele melhorou muito a questão, embora também, do outro lado, também melhorou para facilitar para o golpista. Mas eu mesmo aluguei um imóvel há anos atrás e o cadastro era perfeito. Busquei todas as informações, era o nome de uma empresa, os representantes da empresa, foi tudo pesquisado, certidões, tudo ok. Eles passaram no imóvel, inclusive foi uma quadrilha que deu um grande golpe aqui no Ceará. Ele alugou um imóvel na Engenheiro Santana Júlia e fez uma grande reforma. A vistoria perfeita, mas ele ficou só o tempo da carência do aluguel. Deu um golpe enorme no mercado, em todo o mercado do Ceará e sumiram. Abandonaram lá o imóvel, levaram tudo que eles colocaram e levaram. Então, mesmo você sendo diligente, é o que eu queria dizer, você ainda pode cair num golpe desse. Mas, de qualquer forma, se você foi diligente e teve o cuidado de juntar essa documentação, você tem como mostrar para o seu cliente que você foi diligente. Pelo menos isso, né? Boa noite. Não, eu só queria complementar que ela tem toda a razão. Quando você preserva o cliente, isso não tira, vamos dizer, isso não quer que você vá expor, mas você tem, por uma questão profissional, uma obrigação de você colher as informações do seu cliente, tá entendendo? Mesmo porque, a não ser que seja um cliente, aquele cliente cativo, já antigo, que você se tornou um amigo, aí tudo bem. Mas até por uma questão de proteção pessoal, né, é recomendável que você colha, a senhora tem toda a razão, colher as informações do cliente e guardar lá no seu arquivo, né, até mesmo para que você possa, amanhã ou mais tarde, caso seja chamado, se apresentar as suas precauções, né? Com certeza, tem toda a razão. Rapidinho.
Primeiro, os avisos aos alunos do PROES, tá? Agradecer o espaço para que esse assunto pudesse ser abordado, e nós não vamos precisar finalizar com a biometria. Vamos ser dispensados e a Camila depois vai resolver toda a situação aí com você sem problema. Eu sou conhecido junto aos meus clientes como chatocrata. Não existe esse nome. Porque eu levo ao pé da letra tudo o que o código me ensinou quando eu comecei a decidir ser corretor. Hoje eu sou apaixonado pela profissão. E sei na prática que é o seguinte: como eu identifico o nosso proprietário? Primeiro, a carta magna, termo de autorização, devidamente preenchido. Anexo a esse, RG, CPF, comprovante de residência e matrícula do imóvel atualizada. Muito corretor não pede do proprietário a matrícula atualizada, porque acha que ele vai ficar chateado. Eu também de início às vezes não peço, mas no decorrer da relação eu vou pedindo até eu mesmo tiro e pago os R$ 34, R$ 50 e anexo o meu processo inicial, minha primeira relação. Segundo, se eu estou alugando, toda essa documentação com chancela de SPC, Serasa e toda a certidão negativa. E se eu estou vendendo, também o meu cliente comprador e locador nunca me questionou, porque eu nunca disse a ele o que eu fiz dentro do meu trabalho, porque isso reserva a mim a segurança do vendedor, do comprador, do locador, do locatário. Então, se nós procurarmos levar ao pé da letra em ser, vamos dizer assim, pecar pelo excesso de zelo e não pela negligência, nós vamos só reduzir, nós não vamos resolver o problema, como a doutora Márcia bem colocou. Mas eu tenho certeza absoluta que se o proprietário chegar para mim e disser assim: você foi responsável porque você não diligenciou, porque você não investigou, eu digo a ele: doutor, o senhor está errado, está aqui a minha pasta de início ao fim. Se essa documentação é falsa para o senhor, é falsa para mim, porque eu não sou perito, eu sou corretor de imóveis. Então, se nós fizermos nosso papel administrativo de forma adequada, inclusive fiscalizando sem ser delegado de bairro, o código nos obriga a denunciar. Nós somos responsáveis pela denúncia. Nós temos que falar sobre os maus profissionais, todos eles. E se nós tivermos essa postura, seremos o exemplo. E sendo o exemplo, nós vamos diminuir bastante todo esse problema. Essa era a minha colocação. Agradecer ao doutor Tibério, Apolo, a todos que participaram e principalmente aos alunos do PROES por ter nos permitido esse espaço aqui, tá bom? Uma boa noite. Bacana, pessoal. Eu quero dizer o seguinte para vocês, que esses momentos, essa palestra aqui, nós queremos levar, vamos convidar o delegado para um seminário que nós vamos fazer, que vocês não acham, é uma palestra que todo corretor deveria fazer. Então, no próximo seminário, nós queremos lhe convidar para estar conosco, que é um auditório maior, já esse auditório aqui é 200 pessoas, o seminário já é para 400, 500 pessoas. E antes de finalizar, eu queria perguntar para vocês: esse é um trabalho que o CRES faz diariamente, tá? Aqueles que estão participando do PROES, quem é que está participando do PROES aqui, que é um sistema de qualificação que nós temos? A gente está sempre preocupado com a qualificação do profissional. Bom, bacana, muito bacana esse trabalho de vocês. Eu queria saber o seguinte agora, eu queria só que vocês referendassem se estão gostando ou não do trabalho do CRES. Levanta a mão quem está gostando do trabalho do CRES. Bacana, obrigado a todos, tá? Delegado, suas palavras finais, fica aqui o nosso agradecimento. Vou pedir depois, suas palavras finais, vamos lá. Pô, eu poderia encerrar aqui, tá certo? Assinando embaixo que disse lá o nosso companheiro. É tudo isso realmente. Eu queria apenas agradecer a oportunidade de ter me dado, de ter aqui esse bate-papo. Quero me colocar à disposição, né, qualquer um de vocês do CRES, para qualquer dúvida, qualquer indagação. Conselho não, porque como eu disse, né, eu estou mais para aprender com vocês do que realmente para ensinar, certo? Parabenizar o CRES pela iniciativa, né, que seja imitada, tá certo, por outras instituições do mesmo porte, para que a gente possa ter essa corrente do bem, né, essa corrente do bem, que nós fazemos a corrente do bem, tá certo? A polícia sozinha não vai resolver os problemas, principalmente com relação à fraude, se não tiver, né, essa interação, né, e vocês fazem parte disso daí, porque vocês, quer queiram, quer não, têm esse contato inicial, quer dizer, é a primeira pessoa que está recebendo a demanda que pode vir a ser uma fraude, né? E na dúvida, pense, né? Tá certo? Pense de novo, não tendo ainda a certeza, né? Peça ajuda, corra na delegacia, corra aqui no CRES, enfim, procure realmente fazer o negócio de uma forma segura que lhe dê uma tranquilidade no amanhã e que não tenha nenhum aborrecimento. Mas assim, com todos esses percalços, quero aqui parabenizar mais uma vez a iniciativa do CRES,
que nós estamos com certeza crescendo com relação, tá certo, aos negócios perfeitamente encerrados, juridicamente perfeitos, é isso? Né? E agradecer a vocês a paciência. Obrigado aí pela oportunidade. Pessoal, amanhã é o aniversário do Dr. Jaime. Vamos cantar os parabéns antecipadamente, já que nós não vamos ter o prazer de estar com ele, né? Tá certo? Se tiver, você pegou agora aí, né? Veja bem, olha, pessoal, antes do parabéns é o seguinte, olha, pode ser uma fraude, né? Na verdade, eu sou de 29 de fevereiro. Hein? Uma salva de palmas aí. Obrigado a todos, boa noite a todos.